Nosso assunto agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite a empresas de capital aberto publicarem balanços apenas nos sites da CVM, a Comissão de Valores, ou no Diário Oficial da União, e não mais em veículos de comunicação impressos. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira e, de acordo com o presidente, a medida é uma espécie de retribuição à forma como foi tratado pela imprensa durante a campanha eleitoral. E ele diz o seguinte: Bolsonaro foi eleito sem televisão, sem tempo de partido, sem recursos, com quase toda a mídia, o tempo todo esculachando a gente. Chamavam de racista, fascista e seja lá o que for. No dia de ontem, segundo o presidente declarando, eu retribuí parte daquilo que grande parte da mídia me atacou. Vera Magalhães. Eu acho essa medida modernizante, acho que é uma excrescência, uma coisa totalmente anacrônica, a necessidade de se publicar balanços de empresas em jornais impressos de circulação nacional. Acho que isso é uma reserva de mercado que não se justifica no século XXI, não sei se justificava nem no século XX, e acho correta a medida, portanto, de acabar com isso. Acho que já vinha sendo encaminhada uma orientação nesse sentido, havia uma lei editada no início do ano que propunha um escalonamento desses anúncios até o seu fim, com um cronograma mais estendido, e o presidente o reduziu agora. O que tem de ruim, de nefasto nessa história, é porque ela não segue uma ideia liberalizante que seja genuína e que seja de todo o governo, porque aí ela se estenderia a questões como a do frete, por exemplo, dos caminhões e outras questões em que esses apegos cartoriais ainda estão presentes. Ela mostra uma tentativa de punir a imprensa, e isso não é um achismo da minha cabeça, é textual nas declarações do presidente. Então, quando você toma uma medida que é correta, e inclusive parece bem embasada, ao você colocar a CVM na jogada para auditar tudo, você franquear a que se publique de graça no Diário Oficial da União e se publique no site da CVM, eu acho uma medida, portanto, bastante bem elaborada. Você coloca de novo, traz de novo a ideologização, o autoritarismo e a discussão dos limites republicanos para dentro de algo que não precisava ter. Era só o presidente soltar a medida e não falar nada. Ninguém ia poder falar nada, nem os jornais iam poder falar nada, porque sabem que a medida vai contra qualquer racionalidade econômica e liberal. Então, enfim, eu só tenho a lamentar a retórica presidencial nesse caso. Carlos Andreasa. Medida correta, motivação equivocada, motivação abjeta, né? Acho que a síntese é essa. A medida é correta. A gente tem que ser coerente aqui. Ela desburocratiza, ela é essencialmente liberal, é inatacável sob qualquer ponto de vista. Mas o presidente não consegue apresentar uma medida importante como essa. Engraçado, semana passada eu falei a mesma coisa, eu quero elogiar, mas é difícil. No caso dos Médicos pela Vida, um baita programa. O Constantino viu esse programa, elogiei o programa, pô. O programa é bom, tem mérito, investe no mérito, valoriza o mérito, mas aí vai o presidente e faz o quê? Pataquada, um discurso ressentido de nós contra eles. Então agora ele edita uma medida provisória liberal, a melhor essência liberal, porque os balanços precisam continuar a ser apresentados, mas de maneira mais barata, desburocratizada, online, etc e tal. Mas aí o presidente trai o seu ranço, a sua raiva à imprensa. Então, declara que toma essa medida para prejudicar os jornais impressos, né? Os seus críticos, como devem ser de qualquer governante. Então, é isso, né? A gente tem que tratar os assuntos com nuance. Então, bela medida. Parabéns, presidente. Péssima motivação. Rodrigo Péssima Constantino. motivação. Diga, Constantino. 100% de acordo. Foi exatamente a síntese que eu usei ao divulgar a notícia, né? Medida certa, motivação errada. Ele apequenou a medida dele com esse discurso de ressentimento, de vingança, de revanche, que é uma coisa que serve para alimentar essa narrativa da qual o Andreasa falava antes, que é perigosa, que o bolsonarismo investe, que é atacar a imprensa como um todo, né? Uma coisa é apontar o viés, a má vontade, que eu faço há muito tempo, né? Não só com o presidente, mas com a direita, com liberais, com conservadores em geral, né? Até porque eu concordo com
o Andreasa que chamar o Bolsonaro de conservador não é muito adequado. Está mais para esse viés nacional populista, ou então reacionário em muitos aspectos. Mas, de novo, eu separaria aqui, então, a ação da retórica. A medida é boa, a medida é liberal, quebra ali até mesmo um esquema de reserva de mercado, como disse a Vera, uma patota, né? Parece que alguns jornais tinham uma parcela significativa da sua receita com base nesse esquema, que é um esquema quase cartorial, né? E isso é muito bem-vindo, né? Moderniza, é liberal, acertou na medida, errou, né, nessa motivação, né? Agora, é melhor uma medida certa com a motivação errada do que uma medida errada com a motivação certa, que é o que a gente mais vê por aí, né? Boas intenções, o inferno está cheio. Então, nesse aspecto, aplausos. E eu só achei curioso, né? Que a turma ambientalista, que deveria estar muito ligada nessa coisa de economia de papel para preservar a árvore, não está festejando e aplaudindo o presidente por essa.